O livro de 1 Pedro. Esperança e perseverança na fé. O livro de 1 Pedro é uma epístola do Novo Testamento escrita pelo apóstolo Pedro para encorajar os cristãos que estavam sofrendo perseguições. A carta destaca a esperança em Cristo, a importância da santidade e a necessidade de perseverar na fé mesmo diante de dificuldades. Escrito por volta de 62 a 64 anos depois de Cristo, durante o governo do imperador Nero, 1 Pedro foi direcionado aos crentes espalhados pelas províncias da Ásia Menor, atual Turquia. Pedro os exorta a manterem-se firmes, lembrando que são peregrinos neste mundo e que sua verdadeira pátria é celestial. Autor e contexto histórico. A carta começa com Pedro se identificando como apóstolo de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:1. Ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e testemunhou sua vida, morte e ressurreição. Na época da escrita, os cristãos estavam enfrentando severas perseguições, e Pedro os incentiva a permanecerem fiéis a Deus, confiando que seu sofrimento é temporário e tem um propósito maior. A carta foi enviada a cristãos que viviam em várias regiões do Império Romano e enfrentavam dificuldades por sua fé. Pedro os lembra de que sua identidade em Cristo os fortalece para suportar as provações com paciência e esperança. Temas principais de 1 Pedro. A esperança viva em Cristo. 1 Pedro 1:3-12. Pedro inicia sua carta destacando a esperança viva que os crentes têm por meio da ressurreição de Jesus. Ele ensina que, embora passem por tribulações, sua herança eterna está guardada nos céus. Essa esperança deve trazer alegria mesmo em meio ao sofrimento, pois as provações servem para fortalecer a fé, tornando-a mais preciosa que o ouro refinado pelo fogo. 1 Pedro 1:6-7. O chamado à santidade. 1 Pedro 1:13-25. Pedro exorta os cristãos a viverem de forma santa, pois Deus os chamou para serem diferentes do mundo. Ele cita o Antigo Testamento. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Isso significa que os crentes devem abandonar os desejos mundanos, se viver de maneira que reflita seu novo nascimento em Cristo. A igreja como casa espiritual. 1 Pedro 2:1-10. Pedro compara os cristãos a pedras vivas que formam um templo espiritual, com Cristo como a pedra angular. Ele os lembra de que agora são um sacerdócio real, uma nação santa e povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2:9. Essa nova identidade significa que os cristãos devem viver de forma digna de sua vocação, demonstrando o caráter de Deus ao mundo. O testemunho cristão em meio ao sofrimento. 1 Pedro 2:11-25. Pedro instrui os crentes a terem uma conduta exemplar, mesmo sendo perseguidos. Ele fala sobre sujeição às autoridades, mostrando que os cristãos devem viver em paz sempre que possível. Ele aponta para o exemplo de Jesus, que sofreu injustamente, mas não revidou, confiando sua causa a Deus. Assim, os seguidores de Cristo devem suportar o sofrimento com paciência e fé. Instruções para a vida em família e na igreja. 1 Pedro 3:1-12. Pedro dá conselhos específicos para esposas, incentivando-as a serem sábias e tementes a Deus. Maridos, lembrando-os de tratarem suas esposas com honra. Todos os cristãos, exortando-os a viverem em harmonia, evitando vingança e buscando a paz. Ele ensina que Deus ouve as orações daqueles que vivem de forma justa. 1 Pedro 3:12. O sofrimento por causa de Cristo. 1 Pedro 3:13-22. Pedro lembra que, se os cristãos sofrerem, que seja por fazer o bem, e não por fazer o mal. Ele os encoraja a permanecerem firmes na fé, pois Cristo também sofreu injustamente, mas venceu e está exaltado à direita de Deus, vivendo para Deus e não para o pecado. 1 Pedro 4:1-11. Pedro exorta os crentes a deixarem seus antigos estilos de vida pecaminosos, pois agora pertencem a Deus. Ele ensina que os cristãos devem ser sóbrios e vigilantes, usar seus dons espirituais para servir uns aos outros, viver de maneira que glorifique a Deus em tudo. A recompensa para os que sofrem pela fé. 1 Pedro 4:12-19. Pedro diz que os cristãos não devem se surpreender com as provações, pois fazem parte da caminhada cristã. Ele os lembra de que, se sofrem por serem fiéis a Cristo, devem considerar isso uma honra, pois significa que o Espírito de Deus repousa sobre eles. 1 Pedro 4,
14. Instruções para líderes da igreja e a humildade cristã. 1 Pedro 5, 1 a 11. Pedro dá conselhos aos presbíteros, líderes da igreja, incentivando-os a cuidar do rebanho de Deus com zelo e humildade. Ele também exorta todos os cristãos a serem humildes uns com os outros, confiar em Deus e lançar sobre eles suas preocupações, estar vigilantes contra o diabo, que anda ao redor como um leão buscando a quem devorar. Ele encerra com a promessa de que, depois de um breve sofrimento, Deus restaurará e fortalecerá os fiéis. 1 Pedro 5, 10. Estrutura do livro de 1 Pedro. A epístola é composta por 5 capítulos e segue esta estrutura. Capítulo 1. A esperança em Cristo e o chamado à santidade. Capítulo 2. A igreja como casa espiritual e a submissão às autoridades. Capítulo 3. Instruções para a vida familiar e o testemunho cristão. Capítulo 4. O sofrimento como parte da vida cristã e a necessidade de viver para Deus. Capítulo 5. Exortações aos líderes da igreja e a importância da humildade. Lições práticas de 1 Pedro. O sofrimento dos cristãos tem um propósito e fortalece a fé. Nossa esperança está em Cristo, não nas circunstâncias do mundo. Devemos viver de maneira santa e exemplar, refletindo o caráter de Deus. A humildade e a confiança em Deus são essenciais para uma vida cristã vitoriosa. A igreja é chamada a ser unida, forte e fiel, mesmo em tempos difíceis. Conclusão: o livro de 1 Pedro é uma poderosa carta de encorajamento e exortação, ensinando que os cristãos são peregrinos neste mundo e devem viver com esperança e santidade. Pedro nos lembra de que o sofrimento por Cristo não é em vão e que, no final, Deus fortalecerá e recompensará seus fiéis. Essa mensagem continua relevante hoje, especialmente para aqueles que enfrentam desafios e perseguições por sua fé. A verdadeira esperança cristã não está na ausência de dificuldades, mas na certeza da vitória eterna em Cristo. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.